Professor Matheus Paranhos, ao vivo aqui com a gente no primeiro dia útil do ano. Professor, um excelente 2025, abençoado, produtivo, bem-vindo ao nosso dia a dia. Opa, muito obrigado. Felicidades aí, feliz ano novo para você, toda a equipe da produção e também para quem está nos ouvindo. Exatamente. Bom, professor, vamos falar sobre aquilo que o senhor sempre nos dá aula, que é a questão do bem-estar animal. Gostaria de trazer antes o conceito sobre isso, aproveitando a nossa audiência que transcende aí as porteiras do nosso setor e que fica em todo o território, até fora mesmo, por parte do nosso YouTube, para mostrar exatamente esse conceito sobre o que o agro, o que é nossos professores, o que é tanto o ambiente catedrático quanto dentro da porteira unem para trazer aquilo que é bem-estar animal. Olha só, você sabe que tem uma grande confusão em relação a isso, né? A maioria das pessoas, se você pergunta o que é bem-estar animal, elas vão responder que é estar bem. Só que estar bem ignora a possibilidade de não estar tão bem, ou inclusive de estar mal. Então, como é que cria um conceito, uma definição para um tema complexo como esse? Se eu, por exemplo, associar bem-estar com estar bem, que é o estado de estar bem, eu teria que também definir o mal-estar, que seria estar mal. Como isso cria uma complicação danada, porque entre os dois extremos, né, de estar muito bem e estar muito mal, tem muitas possibilidades. Em 1986, o professor Donald Bloom definiu o bem-estar como o estado do organismo, isso envolve aspectos físicos e mentais, quando ele realiza ajustes com o seu ambiente. Ele pode ter sucesso na realização desses ajustes, alguma dificuldade, pouca dificuldade, muita dificuldade, ou não ter sucesso nenhum, né, quando ele fracassa. E aí o bem-estar dele fica bastante prejudicado. Isso implica o quê? Implica que o bem-estar é um contínuo entre estar muito bem e estar muito mal. E a gente pode, ao longo do dia, das semanas, dos meses ou do próprio ano, se situar em diferentes posições. Então, só para caracterizar uma situação, o paraíso não existe. Na análise do bem-estar animal é a mesma coisa. Ninguém vai estar bem o tempo todo, considerando todas as possibilidades de desconforto que o ambiente social, físico, mental pode trazer, né? Então, esse conceito foi assimilado pela Organização Mundial de Saúde Animal, que expandiu ele um pouco, né, redefinindo ele, mantendo a base, né, o estado do organismo, quando enfrenta situações, se ajusta a situações em que ele vive e morre. Aí, Pedro, fica uma questão importante, né? O que a morte tem a ver com o bem-estar animal? Bom, a questão fundamental aí é que depois da morte, eu estou aqui falando do complexo físico, né? Não faz mais sentido discutir bem-estar, porque fisicamente aquele ser já não existe mais, mas o que implica é como ele morre. Eu posso ter uma morte angustiante, muito sofrida, ou ter uma morte atenuada por diferentes, às vezes, situações naturais, ou às vezes induzidas, como é o caso da eutanásia, quando a gente pratica para aliviar sofrimento. Então, a Organização Mundial de Saúde expandiu, colocando essa preocupação também, que é muito importante para os frigoríficos. Hoje tem uma legislação aí que fala do abate humanitário, ou seja, os animais têm que ser abatidos sem sofrimento. Exatamente. Bom, professor, aquilo que o senhor já trouxe para a gente, uma análise perfeita, né? A gente pouco fala sobre a questão que é a divisão do bem e do mal-estar, né? Isso é fundamental, uma discussão muito ampla, mas o que a gente pode usar como indicador de comportamentos que são realmente utilizados para avaliar o que é o bem-estar animal? Olha, vamos ampliar um pouco esse horizonte aí. O bem-estar animal pode ser avaliado por indicadores do comportamento, diretamente avaliados por indicadores do comportamento, da saúde do animal, das condições nutricionais desse animal, mas também indiretamente eu posso avaliar considerando como está o ambiente onde ele está sendo criado, mantido. E como se dá as interações dele com elementos desse ambiente, que inclusive inclui nós humanos que estamos lá presentes, no caso dos animais de produção, estamos presentes praticamente o tempo todo, certo?
Então, esses 5 elementos que eu acabei de falar aqui, a 4, né? Faltou o estado mental. O estado mental é produto dessa combinação de todos esses elementos aí físicos que vai definir como é que o animal se sente mentalmente. Hoje em dia, só para deixar bem claro, é reconhecido que todos os vertebrados, sem exceção, são animais sencientes ou têm capacidade de sentir e, portanto, desenvolver estados mentais positivos ou negativos, mas também alguns invertebrados já estão listados, né, como um ser capaz, com essa capacidade de senciência, né? E aí a questão que você traz são muitos indicadores, muitos. No comportamento é o mais sutil deles, né? Mas a gente tem que estudar bastante para perceber, porque às vezes são nuances, mudanças na postura, mudanças, por exemplo, você acabou de falar dos cães aí, dos pets, um cão com dor de ouvido está sempre com a cabeça virada para o lado. Então a pessoa tem que conhecer isso, né? Olhos mais fechados, conseguir saber se o olho fechado é sinal de dor ou se é sonolência, é difícil. Então eu tenho que associar essa medida com o indicador do ambiente, né? O que está acontecendo naquele ambiente, como é que está a saúde desse animal, que é um outro indicador que eu fiz referência aqui. A saúde pode ser avaliada pelo comportamento, mas pode ser avaliada também por indicadores fisiológicos. Bom, todo mundo sabe, vai no médico, ele pede uma série de exames lá, como é que está teu hemograma, etc., para tentar identificar algum problema relacionado com isso, mas o comportamento já mudou antes. Tem um estudo do professor João Palermo Neto, da USP de São Paulo, na área de toxicologia, bem antigo o estudo, mostrou uma coisa interessante, foi com animais de laboratório, com ratos, mas mostrou uma coisa interessante, ele avaliou o efeito da poluição, né, como um elemento que intoxica o organismo. Ele percebeu que alterações hepáticas, o acúmulo de gordura no fígado, que é uma consequência direta disso, ocorre, mas já mais tarde, e que alterações no comportamento desses roedores já acontecem antes, né, de você conseguir detectar essa alteração no fígado, mesmo usando microscopia. Então, é muito importante, você trocou um tema muito importante. Então, a gente tem que estar atento, conhecendo o comportamento dos nossos animais. Perfeito. Professor, o senhor trouxe um ponto interessante, a questão da poluição, né? A questão populacional também está relacionada à questão do bem-estar animal? Essa é uma pergunta complexa. Populacional, eu posso considerar populacional humana, posso considerar populacional animal. Hoje a gente sabe que os sistemas industriais de produção, que são esses muito intensificados, aumenta muito a densidade dos animais por área disponível para cada um deles, né? E isso, meu amigo, tem um efeito direto. A gente fez estudos com confinamento de bovinos, comparando o espaço disponível 6, 12, 24 metros, e aqueles animais que estavam com 6 metros quadrados de área para cada animal, sofreram muito mais problemas, principalmente problemas pulmonares e problemas renais, né? Mas isso também causou uma degradação do ambiente, muita poeira na seca, muita lama nas águas, né, gases tóxicos ali da combinação dessa umidade, lama, fezes e urina, então um amoníaco muito presente ali, né, no ar ali em torno no meio do próprio confinamento. Eu mesmo cheguei a entrar numa baia com essas características, olho ardia, nariz ardia, imagina, eu fiquei ali alguns minutos, imagina um bovino que passa ali meses, né? Exatamente. Agora, na questão populacional também, professor, populacional, digo humana, também tem inserido? Nós estamos aí com mais de 8 bilhões de habitantes. Bom, aí eu acho que depende um pouco de como é que a gente faz o planejamento de manejo de dejetos e uso do espaço e tudo mais, certo? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático aqui. Há quantos anos estão tentando despoluir o rio Tietê? São bons anos. Para onde vai essa água? Exatamente. Eu, pelo menos por pouco tempo de vida que eu tenho, já ouço há muitos anos falar sobre essa despoluição, né? Pois é, e não consegue. Então, quanto maior a pressão ambiental por conta desse aumento populacional e alta concentração em alguns lugares, como é a cidade de São Paulo, mais difícil fica controlar poluentes, sejam poluentes do ar, da água ou do solo, entendeu? Então, e além disso, a gente tem problemas das enchentes aí, né? Que já aconteceu de novo agora hoje no Rio Grande do Sul. Pouca área de permeabilidade, né?
diminuindo. O Rio Tietê é um bom exemplo disso, era uma várzea, fizeram um canal, era cheio de curva, a várzea enchia. Tinha um problema na época lá com malária, acharam que isso ia resolver, criou outro problema, o problema das enchentes. Aí a gente está sempre encontrando uma solução que resolve um problema, mas cria outro. Isso é algo que precisa ser pensado muito seriamente. Você falou há pouco, tem até a imagem do Rio Pinheiros que elucida exatamente, ilustra, na verdade, exatamente o que o senhor acabou de falar sobre essa construção. O Rio Pinheiros também que foi totalmente canalizado, podemos dizer assim, né? Um rio construído, né, de acordo com a história aí da cidade de São Paulo, que mostra exatamente o que o senhor acabou de falar para a gente. Voltando aqui para cá, eu queria aproveitar os últimos minutinhos com o senhor para otimizar, para falar exatamente sobre a genética. Muito fala sobre a genética, né, o melhoramento, a seleção, atrelada à questão do bem-estar animal. Como é que o senhor avalia isso, né? Sendo que o senhor já deu uma aula para a gente em várias situações aqui, e eu gostaria de trazer esse ponto também, que é muito interessante, porque muito se fala sobre melhoramento genético atrelado à questão do bem-estar animal. Então, Pedro, a questão do melhoramento genético, ele pode favorecer o bem-estar. Então, eu posso selecionar animais mais resistentes. Alô? Fala, senhor, nós estamos ouvindo. Pode continuar, por favor. Mais resistentes a parasitas, a agentes infecciosos em geral, mais resistente ao calor. Tudo isso é bom. Mas também quando a gente põe muita pressão para selecionar para alta produção, vacas aí produzindo 70, 60, 80 quilos de leite por dia, você altera o metabolismo de uma forma que o animal fica praticamente sobre um fio de uma navalha, entendeu? A demanda por nutrientes é tão grande que muitas vezes ele não consegue ingerir o que é necessário. Então, como eu estou falando, eu posso trazer benefícios, mas também malefícios com um programa de melhoramento genético. Eu já tratei desse tema com o Tavinho aí, falando dos cães, né? Muitos cães, como essas raças de focinho, gatos também, focinho muito achatado com problemas respiratórios, olho muito saltado com problemas no olho, espinha muito, a coluna muito alongada com problemas também aí nos discos intervertebrais. Então, a gente tem feito o bem e o mal com o melhoramento, pensando no bem-estar animal. Perfeito. A melhor forma de encerrar a nossa coluna é com essa frase que o senhor acabou de trazer para a gente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Agradeço sempre as explicações. Trouxe para a gente mais uma análise perfeita sobre o bem-estar animal. O tempo é curto da coluna, mas a gente sabe que sempre tem muita informação na internet. Só busca lá, o professor Matheus Paranhos tem muita informação, webinar que ele participa, são eventos, feiras, sempre com muita informação e, claro, aqui no Dia a Dia Rural também. Professor, obrigado. Um excelente 2025 para o senhor e para toda a sua família. Pedro, eu que agradeço e vou deixar a última mensagem aqui, é o seguinte, ó, paraíso não existe. Então, em algum grau de sofrimento, o animal vai ter, como nós temos. Então, nós temos que garantir a eles uma vida que vale a pena ser vivida, ou seja, na média, ele vai estar bem. Como nós todos, durante 2025, os animais também estarão bem. Um abraço. Um abraço, até mais, professor.